Muito nos honra receber empresário e instituição para falar um pouquinho como case, empreendedor e também a nossa Fundacine. Quero falar um pouquinho das pessoas que estão aqui na frente. O Luiz Alberto Rodrigues, também chamado de Beto, que ele está colocando aqui, né, para mim não errar o nome, né, Beto? É graduado em História pela URGS e pós-graduado em Produção Audiovisual pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, produtor e diretor, co-roteirista e produtor executivo, já esteve à frente de produções nacionais, internacionais, que a gente sabe, né, com muito sucesso em cinema e séries de TV. Atua como docente convidado na nossa instituição, PUC-RS, também em Unicinos. Foi presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual do Rio Grande do Sul, membro do Conselho Curador da Fundação Cinema Fundacine do Rio Grande do Sul. Aproveito também falar um pouquinho do Carlos, que é o Caco da AD Jogos. Empreendedor, obviamente, designer premiado, design thinker, artista transmídia, depois vai nos explicar um pouquinho também sobre isso, né? Pesquisador independente, especialista em gamificação. Fundou a Nano Beats Tools e Triforce, diretor na Napalm Games Studio e cofundador do coletivo Thinkers Poa. Mais de 10 anos de experiência na direção de criação de planejamento de campanhas publicitárias e estratégias digitais. Participou da cocriação de vários projetos baseados em rede de inovação, abrangendo várias áreas do conhecimento no Brasil e exterior. Voluntário de várias causas e ativista dos direitos animais. Olha só, integra o Comitê da Economia Criativa de Porto Alegre, representando como empreendedor a AD Jogos. Então tem duas pessoas de bastante competência e talento para nos falar um pouquinho. Beto, queres começar o nosso trabalho? Pode ser. Não, eu só queria agregar que além de presidir a Fundacine, que é a Fundação Cinema RS, essa fundação é única no país, porque é uma fundação que reúne as representantes do setor audiovisual, que é a Associação dos Técnicos Cinematográficos, o Sindicato da Indústria Audiovisual do Rio Grande do Sul, o Instituto Estadual de Cinema, que enfim, é um mecanismo e é uma instituição de Estado, né, que representa o governo do Rio Grande do Sul, a TVE, a RBS participou bastante tempo, e também a Federação esteve no conselho da Fundação, se desligou há pouco tempo, o SESC, o BRDE faz parte também. Então ela é uma instituição única no país que congrega o setor audiovisual, a iniciativa privada e os poderes públicos. O Ministério da Cultura também está representado através do seu escritório regional, né? E o meu trabalho como presidente lá é um trabalho voluntário. Nós não somos, os diretores não são remunerados, só os funcionários, né? E eu também faço parte do Conselho Superior de Cinema, que é um órgão oficial do governo federal, que a cada 2 anos são nomeadas 16 pessoas por indicação da sociedade civil, do Ministério da Cultura, da Agência Nacional de Cinema, né? Aliás, eu sou a única pessoa dos 16 fora do Rio e São Paulo, que é muito preocupante, processo de concentração de atividades, receitas, decisões nos 2 estados mais potentes do país na área da indústria cultural. É um questionamento sério que a gente está fazendo. Eu me sinto meio um patinho feio lá dentro, porque é um conselho que tem o Cacá Diegues, o Bruno Barreto, o diretor Bruno Barreto, alguns grandes players da indústria audiovisual, o presidente da Paris Filmes, que é a maior distribuidora brasileira, que vocês veem toda hora a marca da Paris Filmes nos créditos, né? O representante da Aberte, da TV Globo, que é um advogado de carreira, que representa os interesses das grandes emissoras há muito tempo, é um sujeito assim matreiro e tal. Não estou falando mal, estou falando gente experiente, raposas lustrosas, como diria o meu pai, que é de Rosário do Sul, né? Então é um ambiente difícil, e eu para capturar a atenção de vocês, eu vou colocar algumas questões que elas não estão sistematizadas como o breve arquivo que eu vou apresentar, mas que são
questões inquietantes. Por exemplo, onde saiu uma notícia, eu estou em pelo menos umas 5 listas que tomam o meu WhatsApp o dia inteiro, que é o meu segundo escritório, né? Escritório ambulante. Por exemplo, recebi uma notícia ontem, nesse grupo, eu vou hoje à tarde, inclusive, que a gente tem uma reunião na Paris Filmes, lá entre os conselheiros, para preparar uma reunião do Conselho, que é agora em maio, que vai ter uma decisão super importante para toda a economia, a indústria cultural e a economia da cultura como um todo, que é a questão das plataformas, a gente chama de VOD. Depois que eu escutei a representante do Netflix no Conselho Superior de Cinema, Carol Pinha, dizer a palavra VOD, eu parei de dizer VOD, ou VOD, ou Video On Demand, é VOD, pronto. As plataformas de VOD é um grande fenômeno hoje na indústria cultural do mundo inteiro. É uma atividade que veio se consolidando, substituiu e destronou as locadoras de vídeo, e está num processo autofágico, toda a cadeia produtiva do audiovisual, graças a esse novo segmento. Pois a notícia que eu recebi ontem é a Netflix cresceu 40%. Tanto o seu lucro líquido quanto os seus ativos. E empresas gigantescas como as organizações Globo, como a TV Globo, que nos embates que a gente tem no Conselho, primeiro eu estou falando de política, do cenário político, porque ele vai decidir tudo aquilo que tem efeito sobre a nossa vida pessoal e nossa vida profissional, né? Que deveriam se aliar à produção independente brasileira, do qual eu sou apenas um dos representantes lá, em geral se aliam com a Netflix, se alinham com a BTA, Associação Brasileira de TVs por Assinaturas, formam um bloco dos grandes players, sem se dar conta que eles estão sendo engolidos. Um segmento está engolindo o outro. Por exemplo, vou exemplificar, eu falei com uma pessoa da Ucrânia, e na Ucrânia, uma das plataformas de VOD que tem na Ucrânia já está transmitindo jogos de futebol. Ou seja, a tendência, eu vi também, existe um evento que foi a semana retrasada no Rio, que é o evento da indústria cultural mais importante da América Latina, que chamava Rio Content Market, que inclusive agora incorporou os games para se tornar mais potente, porque a atividade de games, depois o Carlos vai falar, o games movimenta inclusive mais recursos que o audiovisual no mundo, né? Embora do ponto de vista da beleza plástica, daquilo que aparece como mais poderoso, o cinema e a TV juntos aparecem, mas na prática os games faturam mais, né? O Rio Content Market mudou esse ano para Rio 2C, incorporou a música e os games, né? Esse evento, foi a semana retrasada, passou a se realizar na Cidade das Artes, no Rio, que é um prédio gigantesco, com não sei quantas conferências, encontros de negócios, rodadas de negócios, etc. Lá ficou evidenciado que essa atividade, essas 3 atividades, incorporando a música agora, games e audiovisual, comandam todo o processo da indústria criativa. E é onde deveriam mais serem distribuídas na sociedade civil as oportunidades. Por quê? Porque existem milhares e milhares de microempreendedores. Vocês não têm ideia. Eu sei que é difícil quando a gente passa para outros segmentos como teatro, etc., que dificilmente saem da condição de ser artesanato, ações artesanais. Né? Montar uma peça de teatro, botar lá no palco, sobreviver durante um tempo daquilo é uma coisa complexa e difícil. O audiovisual não, o audiovisual e o game são indústrias, eles funcionam como indústria, eles trabalham em formato de equipe como indústria, mais o cinema e o audiovisual que o games ainda pode, com poucas pessoas, tu gerar um produto, é muito difícil. O audiovisual pode empregar de 15 a 300 pessoas numa mesma obra, né? As grandes produções internacionais, as séries que vocês estão vendo, empregam muita gente. Bom, mas voltando ao que eu falei, o Netflix crescendo, pode engolir a TV por assinatura, as plataformas de VOD, está entrando a Hulu, a Amazon no Brasil, e nenhum player nacional, com grandes empreendedores nacionais, até o momento surgiu com capacidade competitiva com esses grandes conglomerados econômicos multinacionais. O que acontece? Se a gente pegar o exemplo da União Europeia, a União Europeia estabelece uma cota para essas plataformas nos países da União Europeia, que vai subir para 40%. A Netflix, para poder operar
nos principais países da União Europeia, vai ter que incorporar à sua grade de programação 40% de produtos da União Europeia. Aqui no Brasil, isso é quase um tabu. Vem aquele velho discurso de que o Estado não pode interferir porque ele vai encolher, ele vai engessar a economia. Esse discurso só funciona fora os Estados Unidos, por exemplo, tem uma lei antitrust desde os anos 40. Eles sabem como controlar o seu mercado interno para impedir que o crescimento de uns abafe o crescimento de outros, ou seja, isso elimina a competitividade, que é a essência, deveria ser a essência do sistema capitalista, pelo menos nas correntes clássicas, né? Aqui no Brasil, nós estamos lidando com esse problema. A gente tem um setor pujante, em plena... depois eu mostro rapidamente esses números para vocês, mas em plena recessão econômica, o audiovisual cresceu no Brasil 8 a 10% nos últimos 5 anos, 8 a 10% ao ano. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque existe um setor muito organizado da sociedade civil, do qual eu sou militante há muitos anos, tanto que o Congresso que deu partida a tudo isso, chamou o Terceiro Congresso Brasileiro, a gente usava a palavra cinema naquela época. O Terceiro Congresso Brasileiro de Cinema foi realizado no Hotel Continental, em Porto Alegre, em 2000, eu fui o principal organizador, porque eu era na época gerente executivo da Fundacine. Nós trouxemos todo o audiovisual cinema brasileiro para cá durante 3 dias, veio inclusive um representante da Globo e da Aberte, Luiz Carlos Barreto, todos esses grandes nomes, e aqui a gente criou uma entidade chamada CBC, e poucos meses depois, no final do governo Fernando Henrique, foi criado o GEDIC, Grupo de Estudos para o Desenvolvimento da Indústria Audiovisual, a indústria do cinema, chamava ainda na época. E isso gerou em 2001 a Agência Nacional de Cinema. Em 2001, a Agência Nacional de Cinema hoje emprega 700 pessoas. Tem um prédio mastodôntico na Avenida Graça Aranha, no Rio, já tem outros prédios. E nesse processo todo que o Tarson citou aqui, da criação da Lei do Audiovisual, que na verdade é de 1993, foi criado em 2007 um fundo chamado Fundo Setorial do Audiovisual, cujo agente econômico é o BRDE, portanto está no Sul, quem está lidando com os recursos, quem está manejando, gerenciando os recursos, né? E esse fundo revolucionou a atividade audiovisual e já está incorporando os games também, já tem linhas de financiamento para games. Ele reverteu e de certa forma superou a premissa da lei do audiovisual, que também é da lei Rouanet, que é o recurso é aplicado a fundo perdido, por mais que isso volte, como o Tarson falou, a cada R$1 investido, seja por qualquer mecanismo de fomento, volta 1,6 em formato de impostos, em formato de geração de renda para a cadeia produtiva, né? Apesar disso, ele vai criando uma preguiça no sistema com o tempo, como faliu o sistema Embrafilme, que o Collor deu a Padical em 1990, né? Então se criou um sistema que ele é híbrido, ele investe dinheiro na produção independente, mas tem que retornar o dinheiro para o fundo para retroalimentá-lo, e além disso, tudo que entra nesse fundo, ao contrário de tirar dinheiro de outros segmentos, que é os inimigos históricos de que haja fomento público para atividade cultural, dizem, por que não, vou repetir o que o Tasso diz, por que não saúde, por que não estradas, por que não seguro? Não, o dinheiro da atividade audiovisual e agora games vem da própria atividade, vem de uma taxa que se chama Condecine, que é aplicado sobre todos os produtos que são veiculados, todos têm que pagar uma Condecine, e também sobre a telefonia celular, que a partir do momento que ela passou a ter plataformas de televisão por assinatura, ela se integrou ao sistema e ela também está pagando a Condecine. Esse fundo está girando R$1 bilhão por ano e tornou o Brasil tem o principal fundo público do mundo hoje em proporção ao tamanho da sua economia. Claro que a França investe mais, a Alemanha também, mas são países com economias bem mais potentes que a brasileira, e na economia criativa e na indústria cultural, e também na economia como um todo, né? A indústria audiovisual, e aqui eu creio que não estão somados os games, a indústria audiovisual hoje tem 0,5% do PIB, e ela movimenta mais recursos que a indústria farmacêutica. Acreditem se quiser. Esse é um levantamento que foi feito com base em dados do IBGE,
e foi organizado pela própria Agência Nacional de Cinema, né? A Ancine, criada em 2001, 700 funcionários lidando com orçamento sem falar no custeio, um orçamento hoje mais de R$1 bilhão, se acrescentar o custeio, que é todo o custo de funcionamento dessa máquina, eu não sei quanto chega o orçamento da Ancine. Se tornou um órgão altamente cobiçado e disputado. O Ministério da Cultura, que era assim, entrega para algum dos partidos da base do governo, se tornou um ministério cobiçado. O atual ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, é um cara que vem da área do empreendedorismo cultural, trabalhou no BNDES, trabalhou na própria Agência Nacional de Cinema e, antes disso, estava um político de carreira, que era o Roberto Freire, né? Depois do impeachment e tal, sem entrar no mérito dessa questão, e ele está tentando aplicar uma linha de empreendedorismo para as atividades do Ministério da Cultura. Fomento mais atividade de mercado, que pode ir para um lado muito bom, que é potencializar a capacidade competitiva dos empreendedores brasileiros nessa área, mas, ao mesmo tempo, perigosamente, se não tiver políticas de controle muito claras, perigosamente concentrador. Porque a gente está vendo que, dentre as linhas que foram criadas, que eu já falei aqui, o Fundo Setorial do Audiovisual, gerido pelo BRDE, ele chegou a ter 24 linhas até o início dessa gestão do ministro Sérgio Saleitão. Está sofrendo grandes mudanças e concentrando em algumas linhas. As primeiras linhas que foram publicadas, que é para incentivo à realização de filmes, basicamente, ela tem uma certa tendência a concentrar nas grandes produtoras do Rio e São Paulo, que já tiveram bilheterias estrondosas, como Minha Mãe é uma Peça e N outros filmes, dentro de um nicho que é a comédia de costumes derivado dos produtos da TV Globo, né? Há um certo risco, o setor está em polvorosa nesse momento, mas a direção da Ancine está se mostrando suscetível a isso. O presidente da Agência Nacional de Cinema vem a Porto Alegre dia 2, a gente tem um evento no Capitólio que é o Sul Audiovisual Market, que agora a parte final eu vou falar do APL, o Arranjo Produtivo Local do Audiovisual, que organiza esse evento, o Sul Audiovisual Market, né? E ele vai ser interpelado pelos presentes, eu tenho absoluta certeza, sobre os riscos que essas novas linhas estão trazendo. Então, para fechar e fazer um resumo dessa primeira parte, o setor está crescendo 8%, 10% ao ano. Quem aqui tem filhos que são adolescentes ou jovens como eu, que tem uma filha de 16 e um filho de 19, que tinha que ver séries na televisão a cabo, há 15 anos atrás, o que a gente via? iCarly, High School Music, quando eles eram mais crianças, que a gente via as animações na Discovery Kids, etc., ou na Disney, o que a gente via? Só séries, o Bob Esponja, etc., etc. Hoje, graças à criação do Fundo Setorial do Audiovisual em 2007, e para fechar, a Lei 12.485, que é uma lei que refez o ordenamento jurídico que controla a TV por assinatura no Brasil e obrigou as programadoras de televisão a cada 4 canais de conteúdo qualificado, que é filmes, séries, talk shows, etc., cada um deles ser 100% de conteúdo brasileiro. Então criou uma cota de tela nesse grande espectro das plataformas de TV por assinatura. E os canais estrangeiros têm uma obrigação de colocar pelo menos meia hora por dia de produto nacional, contratar produto nacional independente. Isso aí oxigenou a indústria, ela cresceu assim milhares % em poucos anos, ao ponto, eu brinco com isso, quando eu estou na frente de plataformas jovens, como eu dei aula 13 anos no curso de audiovisual na Unicinos, que há alguns anos atrás perguntava, o que o teu filho está fazendo? Está fazendo medicina, engenharia, arquitetura. O que está fazendo? Meu filho está fazendo o curso de cinema. Coitado, né? Hoje não é mais cinema, é audiovisual. Hoje eu diria que ele tem mais chances de prosperar rapidamente que um engenheiro, que um filho engenheiro.
Vocês sabem como está o mercado aí. A gente está vendo arquitetos também, que é um curso difícil, né? Ou médicos que demoram praticamente 10 anos para entrar no mercado. Os primeiros anos tem que ralar muito, aquela ideia de que o médico já ia ser rico, ia para o interior, ia fazer um pé de meia, como a minha irmã fez, que tem consultório e clínica em Rio Pardo de Santa Cruz. E esse fenômeno hoje se tornou muito difícil. Então, esse setor é um setor promissor. Então, se alguém aqui tem filho que está pensando em fazer vestibular, lá para o Texcine, na PUC, o CRAVE na Unicinos, ou ir para Pelotas estudar na Universidade Federal, ou ir para Fevale, que abriu um curso recentemente, a Uniriter, pense que isso, se a pessoa for aplicada, souber aproveitar oportunidades, é um mercado impressionante, de pleno emprego hoje, extremamente aquecido, e a gente que filma bastante na minha produtora, que se chama Panda Filmes, às vezes para achar um eletricista, você sabe quanto ganha um eletricista por dia na publicidade? Qual é a diária de um eletricista? R$550, e esses aí não precisam nem ter curso de cinema, nem coisa nenhuma, pode ter o primeiro grau, incompleto, mas se ele for um bom eletricista, ele trabalha pelo menos 20 dias por mês. É um setor pujante, potente, e por fim o significado cultural disso, né? Ou a gente só quer abrir o Netflix e ver séries maravilhosas como estão passando lá, cujo tema de fundo que costura o tema cultural, a ambientação delas seja apenas em países estrangeiros. Não, né? A gente quer ver séries qualificadas brasileiras. E para isso, essa questão da regulação, voltando ao início que eu falei, a regulação do vídeo on demand, hoje é fundamental. E para finalizar, eu vou dar o arranjo produtivo local, que hoje é financiado com recursos do BIRD, tá? Banco Interamericano, através do governo do Estado, começou na gestão Tarso e prosseguiu na gestão do Sartori. Ele já houve 3 editais, o audiovisual foi selecionado no primeiro e no terceiro. Ele tem habilitado a gente melhorar a capacitação das empresas audiovisuais aqui, através de cursos formativos, eventos como esse, trazendo agentes de negócio e levando delegações do Rio Grande do Sul, como a gente levou para o Rio, vai levar para o Festival de São Sebastião e o evento de mercado de São Sebastião em setembro na Espanha, para o Ventana Sur em Buenos Aires. Esse arranjo produtivo local, que tem várias outras áreas também, indústria da moda, etc., ele tem sido um dos pilares de ação da Fundacine, mas também existem outras atividades paralelas que elas não dependem desses recursos do BIRD. Bom, o setor audiovisual no Rio Grande do Sul, esse crescimento 2003, 2011, a produção de longa-metragem foi de 52 longas, alguns com bilheteria média, outros com bilheteria pequena, mas é produção de conteúdo, estão nas TVs por assinatura uma grande parte. Para vocês terem uma ideia, entre 1986 e 1997, 11 anos, não se realizou nenhum filme de longa-metragem no Rio Grande do Sul. Em 86, o último filme tinha sido Mentiroso, dirigido pelo Werner Schunemann, que hoje é ator da Globo, e só voltou em 1997 com 2 filmes, que é o Anaí de las Misiones e o Lua de Outubro. Portanto, 0 filmes em 11 anos. A gente tem agora 52 filmes, uma média de 6,5 por ano, e 300 curtas, que são peças essenciais para quem quer se iniciar no audiovisual. Para depois dirigir e produzir longas metragens e séries para televisão, tu tem que começar por aí. Então, isso também se explica pelo surgimento dos cursos de cinema, que não tinha nenhum no Rio Grande do Sul. O primeiro foi o CRAVE da Unicinos em 2003, depois o Tecna começou no ano seguinte, e de lá para cá já se abriram mais 6 cursos. Isso mostra que há mercado. De 95, a produção audiovisual resultou numa captação de investimentos na ordem de 40 milhões. E no ano de 2013, o faturamento desse setor no Brasil foi de 2... Opa! Posso correr aqui. Tá. Foi de 2,2 bilhões. Hoje tem 1.951 empresas na cadeia produtiva audiovisual do Estado.
Ou seja, é um setor que a gente imaginava, aquelas empresas... Não, hoje tem muita empresa. Aqui, evidentemente, estão incluídas as empresas que fazem os chamados vídeos sociais, vídeo de casamento, de festas, etc. Mas estão todas as outras empresas que estão produzindo, desde o primeiro curtinha, até gente que hoje está com série na HBO. A empresa mais antiga e mais notória do Rio Grande do Sul é a Casa de Cinema, que tem uma parceria constante com a TV Globo, mas também botou produções na HBO, e tem outras no plano intermediário que hoje estão chegando também aos grandes canais e também fazendo coproduções internacionais, e centenas e centenas de outras empresas, 80% delas estão na área metropolitana de Porto Alegre, né? Com base no levantamento da Abrace, os longas-metragens geram, em média, 50 empregos diários, outras 150 indiretos. Eu posso compartilhar esse arquivo depois, tá? Opa. O salário médio mensal dos trabalhadores no setor cultural é 5,1 salários mínimos. Eu não sei qual é a base salarial hoje das diferentes categorias, qual é o piso salarial de um médico, de um arquiteto, de um engenheiro, mas imagino que esteja até superior a isso, né? Os empregados do setor... deixa eu passar para a página seguinte aqui. Os recursos captados pelas leis de fomento, o Rio Grande do Sul, apesar de ter um dos menores investimentos regionais em produção audiovisual, é o terceiro em captação, porque tem empresas já consolidadas, que têm relacionamento com empresas de todo o país, e que se viram independente. Por exemplo, o edital de Pernambuco regional é de 20 milhões, o maior edital que já houve regional no Rio Grande do Sul foi de 5 milhões, Bahia 17 milhões, Brasília 18 milhões, Santa Catarina, a média dos editais lá estão 3, 4 milhões por ano, Paraná 6, 7 milhões, o Rio Grande do Sul está em 11º lugar entre os estados com políticas locais de fomento em nível regional. O governo estadual está se comprometendo a potencializar isso. Eu conversei com o secretário Vitor Hugo, da Sedactel, mas apesar disso, o Rio Grande do Sul continua como o terceiro polo audiovisual do país e também o que mais capta, né? Enfim, é difícil sistematizar esses dados, porque a gente estava, eu vou finalizar dizendo, a gente estava com uma parceria com a FEE, há 2 anos atrás, e estava evoluindo num estudo da cadeia produtiva, conseguindo incorporar as empresas para abrirem seus dados, e nesse momento foi decretado o fim da FEE, e a gente ficou sem condições de aprofundar esse estudo num setor com essa potencialidade, crescendo dessa forma. Eu acho que a gente ainda pode resgatar isso, não sei de que maneira, mas certamente com parceria entre as entidades representativas e o setor público. Obrigado. Obrigado, Luiz Alberto. Nosso querido Beto, empreendedor também, aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Nós temos um espaço logo após para um debate e perguntas. Então, rapidamente, passamos aqui para o Caco Carlos, AD Jogos. A nossa associação, ela é relativamente nova, tá? A história dos jogos digitais aqui no Rio Grande do Sul não é tão nova assim. Mas até uma coisa que o Tarson falou ali antes, assim, o poder público muitas vezes não tem nem base para entender o que está acontecendo no empreendedorismo, né? A gente tem um case incrível aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, que foi uma empresa que foi vendida para a Ubisoft, que é uma das maiores empresas do mundo, isso há, sei lá, 18 anos atrás. Quando nem se falava de jogos digitais. Então, para uma empresa ser comprada por uma gigante, é que ela fazia alguma relevância no mundo, né? E a gente ficou um tempão completamente desorganizado e cada um tentando entender como é que ia funcionar o mercado. A gente também tem uma característica um pouco diferente do audiovisual, porque o nosso produto sempre é global, né? A gente não faz para o mercado brasileiro nada, porque não existe essa lógica, um jogo para o Brasil, existe um jogo para o mundo, que é um pouco diferente, que tu faz um filme com características brasileiras e depois, se der, expande para o mundo, né? Bom,
Só para falar um pouco assim de cadeia produtiva mesmo, a gente estava falando de como é que funciona basicamente a nossa cadeia. Isso é um desenho básico da nossa cadeia. Então a gente tem o pessoal que desenha o conteúdo, tem os desenvolvedores, as publishers, que são basicamente como editoras. Hoje mudou muito, de uns anos para cá mudou muito o papel das publishers. Antes eles davam grana, investiam, eles eram tipo um investidor. Hoje eles são mais distribuidores mesmo, eles agenciam, trabalham marketing, esse tipo de coisa. Aí, se a gente for para o lado da manufatura, que é a parte de hardware, né? Tem essa ligação com os desenvolvedores de hardware. Tem os fornecedores de plataforma, que são os consoles, Sony, Microsoft faz console. A gente pode ir direto do publisher para distribuição digital ou dos fornecedores de plataforma para distribuição digital. Distribuição digital são as lojas que tem, tipo Steam, Google Play, Apple Store. E a gente ainda tem distribuição física cada vez menor, né? Pouca gente hoje compra game de caixinha, né? Normalmente se baixa, mas ainda tem alguma coisa. E a gente chega direto aos consumidores. O que a gente... basicamente, o nosso foco está aqui. A gente desenvolve a produção intelectual e desenvolve o jogo. Toda essa parte de publisher, manufatura, distribuição, está tudo lá fora, né? É o mesmo problema aí do Netflix, né? Como é que isso vai resolver? A gente tem uma discussão já de muito tempo e é muito difícil tocar nesse assunto muitas vezes, né? É assim, os impostos da Google Play vão para quem? Eles não voltam para o Brasil, né? Compra na Google Play, tu deixa lá, mesmo sendo uma coisa produzida aqui. Toda vez que se tenta tocar nesse tipo de assunto, tem uma comoção, parece que está prendendo fogo no mundo, assim, porque aí tu já vem com aquela história de, porque querem aumentar imposto, querem nos taxar. Na verdade, a gente tem que entender como é que consegue trabalhar isso de alguma forma, né? Como é que consegue reverter isso. E falando em termos de mercado, né? Hoje, as empresas desenvolvedoras brasileiras ainda têm um volume pequeno de dinheiro envolvido, mas mundialmente... Hoje a gente é maior que cinema e música juntos. E possivelmente daqui a 2 anos a gente é 2 vezes isso, né? Então é um mercado gigantesco que praticamente só perde para um mercado, que é o mercado bélico. Isso é uma coisa absurda. Uma coisa absurda é pensar que o mercado bélico está em primeiro, né? Isso, e a gente tem essa característica de transversalizar muita coisa, né? A gente mistura um pouco de cinema, dependendo da produção, mistura um pouco de cinema, mistura arte, vários tipos de produção artística, desde a produção conceitual até a produção técnica. A gente mistura programação em vários níveis, desenvolvimento de hardware. Muitas das coisas hoje, se a gente tem uma placa de vídeo rápida no computador, graças ao mercado de jogos, que por causa dele foi desenvolvido um hardware tão potente assim. E então a gente transversaliza muito em várias áreas da indústria criativa. E a gente trabalha, inclusive, assim, eu já trabalhei em alguns projetos que envolvia pessoal de teatro, envolvia a parte física, a parte digital. Então ele dá uma bela de uma misturada aí nas áreas. Tem até um jogo sendo produzido só com cinema agora, só com gravação. Live action. É bem legal, assim. Bom, falando um pouco assim da história, eu acho que algumas pessoas aqui já estão cansadas de ouvir falar da história da AD Jogos, né? Não sei se todo mundo... A gente começou praticamente... ali eu acho que... Oficialmente eu acho que 2015. A gente é bem novo, né? Bem novo, né?
E a gente cresceu bastante nos últimos anos, a gente tinha um cenário que era completamente desorganizado, como praticamente toda a indústria criativa é, né? Ninguém se fala, ninguém produz. Eu vi o Tarson falando antes da lógica empresarial, que tem uma concorrência. Vou dizer para vocês que na maioria das vezes não precisa ter, né? No caso dos games não faz diferença, a gente não concorre, porque a gente tem um mercado tão vasto que é impossível concorrer diretamente. Tu vai concorrer pelo consumidor final, é meio... uma coisa não exclui a outra. O cara vai comprar o teu jogo, ele pode comprar o do outro. Talvez o cinema também, se alguém vai assistir um filme, ele vai assistir o outro também, né? Ele não precisa escolher entre um e outro, né? Então a gente não tem esse mercado. E baseado nisso, a gente criou o conceito da DJogos. A gente pensou, bom, o que a gente precisa fazer? Tinha um monte de empresas produzindo completamente esquizofrênicas, assim, tipo, não sabia exatamente para que mercado, não conhecia nada de estratégia, tinha ótimos profissionais técnicos e pouquíssima relação com negócios, que também é uma característica da economia criativa, né? Parece que os negócios são feios muitas vezes, né? A gente pensar em meta, em plano de negócio. Eu acho que teve um grande aprendizado. O Tarson também falou ali, eu até falei, quando ele estava no governo, na parte de relações internacionais, ele foi fundamental para a gente, para nos ajudar a ir para alguns lugares para aprender algumas coisas. Uma delas foi Montreal, que eu acho que foi o primeiro choque de realidade. Montreal é uma cidade que, sei lá, 30 anos atrás pensou, beleza, a gente vai botar a indústria criativa como estratégia do nosso governo. O que a gente vai fazer? Eles traçaram várias coisas, eles queriam cinema e games, é o que eles trabalham fortemente lá. Eles fizeram várias coisas paralelas. Como é que a gente capta alguma... No caso deles era bem fácil isso, captar algumas empresas grandes para trazer como âncora e fazer um ecossistema à volta. Eles fizeram isso com a Ubisoft, fizeram isso com a Electronic Arts fizeram todo um projeto que foi dar resultado 20 anos depois, né? Que é uma coisa que é meio impensável para a gente às vezes, né? A gente não consegue fazer alguma coisa com 3 anos de sequência sem que troque alguém que por motivos pessoais goste ou não goste do segmento. Isso é uma coisa, ou não compreenda absolutamente nada. Isso é uma coisa muito engraçada. Às vezes a gente vai fazer alguma reunião com alguma entidade pública aí, alguma coisa de governamental, a gente parece estar falando com samambaias, porque os caras não fazem a mínima ideia do que a gente está falando, e também não se esforçam nem um pouco para entender, assim. Desculpa, só para não ser completamente injusto, mas parece que o Sapiens em Santa Catarina é uma exceção nisso. Tem exceções, claro, né? Mas muitas vezes a gente acontece isso, e muitas vezes é uma coisa de compreensão pessoal mesmo, assim, tipo, o cara entende, já leu sobre aquilo, entende sobre o mercado, está vendo que é... E também a gente tem um componente de gourmetização, né? O raio glamourizador aí, que é muito legal falar sobre a economia criativa hoje, né? Mas praticamente se entende pouco sobre isso. E se a gente for pegar alguma coisa acadêmica e tal, a gente vê que também é complexo, tem pouquíssima coisa relevante, tem alguns autores interessantes, ainda é confuso para todo mundo como é que funciona a nossa economia, né? Isso é uma aposta, né? Tem países que conseguem transformar isso numa aposta, conseguem ver resultados rápidos. E isso também é uma diferença, eu acho que é uma diferença nossa aqui. A gente demora muito para tomar decisões e as coisas elas perdem o timing assim muito rápido, né? Na DJogos a gente teve, por sorte, assim, a gente teve um crescimento. Eu não consigo enxergar porque eu estou sem óculos. Mas assim, ali eu não sei quais são as datas, só tive que botar. Não ficou ruim mesmo por causa da cor. Então ali, ó, tá invertido.
De 2013 para 2015, a gente cresceu em faturamento 138%. Então, é muito relevante, assim. Provavelmente a gente está crescendo, claro que como é um mercado novo, a gente cresce bastante ainda, né? Mas possivelmente a gente cresça agora 50% ao ano, que é um número absurdo, né? Claro que ainda não estabilizou, ainda tem bastante coisa para crescer, né? É fácil crescer quando tu é pequeno, né? Mas a gente conseguiu um crescimento relevante em pouco tempo. Muitas das coisas foram porque a gente tomou por iniciativa própria, foi lá fora, foi nos grandes eventos, convidou gente para vir aqui conhecer nosso trabalho, perdeu um pouco da vergonhinha de não vou mostrar meu trabalho, mostra mesmo, se for bosta, azar, alguma coisa tu vai aprender. E a gente tem incentivado muito isso nas equipes. A gente trabalha em geral com jogos menores, né? Não com esses jogos AAA e tal, que também podem ter 300 pessoas envolvidas, 500 pessoas envolvidas. Um jogo tipo Assassin's Creed tem por volta de 400 pessoas trabalhando nele. Então, a gente trabalha com equipes. Um jogo mobile, tu pode trabalhar com uma equipe de 5 pessoas e produzir um jogo de ótima qualidade, né? Mas a grande vantagem é que a gente conseguiu uma relevância no mercado externo. As pessoas começaram a se interessar e a gente conseguiu publishers para vários dos nossos jogos. E só trazendo essa galera para cá, para a gente conseguir... era muito difícil a gente levar os produtos lá para os grandes eventos e conseguir espaço. Então a gente inverteu, a gente convenceu uma meia dúzia de caras importantes, trouxe eles para cá, eles viram, nos deram a gente usou eles como referência depois para se apresentar para os outros, e hoje a gente tem um evento que acontece de 2 em 2 anos, que vai acontecer esse ano, que é o Dash, que a gente traz entre 10 e 20 publishers grandes, e eles vêm aqui olhar o nosso material. São 3, 4 dias de evento, que é bem interessante, sim. Então, assim, em 2016, que é o número que a gente tem consolidado, a gente produziu 81 jogos só aqui, só as nossas... fica por volta de 35 empresas, tá? Provavelmente agora a gente está com umas 32, ou talvez um pouco menos, porque a gente está começando a apertar o cerco, assim. Uma das estratégias que a gente fez foi o seguinte: como é que a gente vai capacitar essa galera toda, fazer eles entenderem que ele tem um produto na mão, que eles são uma indústria, que eles têm que de alguma forma pensar um pouco menos passionalmente no seu produto. Porque isso é uma coisa... O cinema também tem um pouco disso, né? Assim, o meu sonho é fazer o filme sobre tal coisa, que ninguém quer ver. A questão da consideração do mercado, que é a tua meta final, chegar ao espectador, às vezes é completamente desconsiderada em nome da autoralidade. Eu acho que é possível encontrar um caminho do meio e as duas coisas estarem absolutamente entrelaçadas, né? É uma negociação. Então a primeira coisa que a gente fez foi trazer pessoas de todas as áreas da cadeia. Então, assim, beleza, tu é um investidor, tu é um cara que investe, vem cá e conta pra gente o que tu está procurando para investir. Tu é uma publisher, conta pra nós o que a publisher se interessa hoje. A gente começa a fazer essa negociação, né? Tipo, a ideia que eu tenho se encaixa, porque isso gera muita frustração, né? Trabalho lá um ano em cima de uma ideia, como acontecia muito, aí tu chegava no mercado, os caras, porra, isso não me interessa porque não tem espaço para isso, não é o segmento. Então a gente começou a alinhar expectativas. Beleza, tu quer fazer um jogo completamente autoral, artístico, beleza, tu vai vender lá no máximo para 1000 pessoas, é isso aí que tu vai ter, se tá ok para ti, tá, não vai virar um blockbuster. E isso é uma coisa que a gente começou a trabalhar. A gente fez uma parceria muito importante com o Sebrae, e eu acho que o Sebrae tomou uma posição incrível, assim, que eles resolveram nos escutar. Eles, em algum momento,
assumiu, bom, a gente não entende nada dos games, não sabe o que fazer com eles. Então a gente sentou e conversou durante muito tempo e montou um programa que hoje está no 3º ano. A gente está internacionalizando várias empresas e a gente conseguiu interferir dentro de todas as regras que o Sebrae tem e conseguir trazer conteúdos que realmente eram relevantes para o crescimento das empresas. Então também foi uma negociação que a gente fez que é bem importante. A história de ter uma grana no fundo da Ancine também, para os games, também foi uma negociação de muito tempo que a gente começou a conversar, que a gente achava necessário. E a gente também tomou uma postura bem clara com negócios, que é o seguinte: a gente precisa que o nosso produto pare em pé. A gente sempre tem essa discussão, eu acho perigosa, mas... Caco, 10 minutos para você encerrar. Beleza. Que eu acabo falando a gente às vezes tem modelos de segmento baseado em captação de edital, em captação de coisas, e isso é muito perigoso muitas vezes, tá? O edital ele é uma grana legal muitas vezes. Eu acho que tem algumas armadilhas aí escondidas. Uma delas é que tu produz para edital, de vez em quando tu esquece que tu está produzindo, que tem um público para fazer. Então tu condiciona muito a tua produção, e não estou falando de todas as áreas que participam de edital. Vou cumprir essas regrinhas aqui e azar se as pessoas gostarem ou não, porque eu estou ganhando essa grana, né? E ao mesmo tempo eu acho que os nossos modelos de edital, que tem uma cobrança e tem aquele negócio da gratuidade, tem umas avaliações que a gente faz, por exemplo, eu acho que muitas coisas relativas a teatro, por exemplo, por causa dos editais, as pessoas desacostumaram de pagar a entrada, né? Porque a contrapartida é entrar gratuitamente e tal, e as pessoas meio que... Hoje, se tu faz uma produção independente que precisa cobrar um ingresso interessante, as pessoas não querem pagar, né? Muito caro, mas pagam R$40 num estacionamento de shopping, né? E aí, isso é uma coisa que a gente começou a pensar no nosso modelo, como é que a gente vai fazer, como é que a gente faria isso, que ele parasse em pé e toda a grana que viesse de edital fosse uma coisa a mais que a gente pudesse complementar, né? Então a gente fez vários estudos em cima disso. O que mais, gente? Eu acho que assim, tem duas coisas que eu vou fazer o jabá do Dash, assim, a gente fala muito, o que o poder público pode fazer, o que não pode, é coisa que eu sempre falo, né? Não pode atrapalhar, né? Que muitas vezes atrapalha. Mas eu acho que no caso específico hoje da De Jogos, a gente tem um evento chamado Dash, que a gente produz com grana de várias fontes. Uma delas é o Sebrae, tem vários patrocinadores e tal. A gente vai fazer esse ano no Shopping Total, dia 21, 22 e 23 de setembro. E o poder público nunca entra com nada. Quando quer entrar com nome, quer entrar com um brasãozinho do lado do negócio. Então, normal. Eu acho que isso é uma coisa que poderia ajudar mais, criar uma condição. A gente também, eu acho que tem uma reflexão, né, sobre estratégia, né, que a gente tem falado, a estratégia do Estado fazer alguma coisa, estar na estratégia do Estado, né? Aí a gente pergunta se o Estado tem estratégia para alguma coisa, né? Eu estou falando do Estado como o governo todo, né? A gente está numa cidade hoje que a gente ainda tem que discutir se pode ter uma exposição ou não, né? Isso é uma coisa que para mim é completamente bizarra, assim. Então a gente tem capacidade de criar um ambiente para a economia criativa numa cidade onde parece que daqui a pouco vai ter um monte de aldeão com tocha queimando as nossas coisas. Se aparentemente o nosso governo municipal não tem uma estratégia para serviços básicos como capina e limpeza de rua, né? Então uma coisa que a gente tem que se questionar bastante, como é que é essa relação que a gente vai ter com eles. Para finalizar, a gente queria fazer só um jabazinho aí.
A gente falou bastante, vocês falaram bastante do quarto distrito. A minha empresa está lá dentro do Vila Flores, né? A gente está vivendo o quarto distrito. Sem ser esse fim de semana, o outro, a gente vai ter um evento que é bem relevante, que chama Deslocamentos 4D. E eu vou conduzir uma parte que não é bem um seminário, mas eu, junto com o Marshall do Estúdio Clio, com uma galera aí, a gente vai conduzir falando sobre a morte da cultura. A gente vai exumar um corpo lá e vai falar um pouco sobre isso. Qual é o horário? O horário dia? É das 2 às 8 da noite. Sábado? Sábado. Então eu queria, sem ser esse, o outro sábado, é dia 28, né? Queria convidar vocês, é muito importante a gente fazer esse tipo de discussão e a gente vai tentar tirar realmente coisas práticas a se fazer dali. E é isso, gente. Obrigado. Ok. Beto, obrigado pela tua competência em traçar aí o cenário internacional e brasileiro de cinema. Maravilha. Crescimento desse mercado, que é importante para a gente ter números e entender como isso está funcionando. Os fundos existentes, seria uma pergunta, você já colocou com muita propriedade. O Rio Grande do Sul, frente a todas essas questões aí de produção, de investimento, também muito bem colocado. A formação, você colocou, e oportunidade para novos profissionais, que ficou fantástica essa tua colocação. Então, quero agradecer. E aqui o Caco também. Caco, só achei que você falou pouco da AD Jogos. Queres falar mais um pouquinho, mais um minuto sobre isso? Não, basicamente, como é que se agregam empresas? Como é que a gente fez uma escolha lá no início da AD Jogos, que a gente só, para participar da AD Jogos, só empresas que vivem exclusivamente de jogos, né? Então, isso a gente diminuiu, porque hoje tem, por exemplo, empresas que trabalham com web design, que também fazem algum tipo de jogo. A gente fez uma escolha para nos fortalecer até trabalhar especificamente com quem vive de jogos mesmo. Praticamente todas as nossas empresas, elas produzem jogos próprios, né? Não jogos sob demanda, porque para sobreviver a galera faz um advergame aqui, faz um jogo para uma empresa, mas eles estão focados basicamente em produzir jogos próprios para o consumidor final, né? A gente fez várias relações aí nesses últimos tempos. Até posso mostrar aqui, ó, tem uns cases. Vamos lá. Rapidinho. Mostrar ali é a posição, né? Também está todo mundo mais ou menos à volta de Porto Alegre. Tem alguma coisa, tem uma empresa em Gramado, uma em Passo Fundo, uma em Santa Maria, uma em Pelotas, mas basicamente está todo mundo aqui 80, 90% está aqui dentro da grande Porto Alegre, né? Então, eu tô invertendo. Tá, então assim, só para vocês algumas das coisas. Ó. Essa aqui é Cupcake, é uma empresa que faz um jogo chamado Letra de Ouro, e tem um outro que é Número de Ouro também, Palavra de Ouro. Hoje eles foram investidos por um investidor chinês, eles estão distribuindo na Ásia, eles estão já escalando muito bem, eles tiveram passagem pelo Empre Chile, foram para aquela incubadora no Chile, deram uma volta aí pelo mundo fazendo algumas coisas, e hoje eles estão bem investidos aí, um fundo chinês investiu. Outra, Imagination, acho que até o Tarson falou, a Imagination ela está focada em realidade virtual para jogos, é de Santa Maria. Ela foi para a Malásia numa incubação chamada Game Founders, que é a mais importante do mundo, né? Um programa de incubação onde ele conhece os grandes caras do mundo. Depois foi para o Vale do Silício, lá ficou mais 3 meses lá também sendo incubado, trabalhando o modelo de negócio e o modelo dos jogos. Eles estão lançando um jogo que chama Mono Wheels, que ganhou vários prêmios aí. Eles fizeram um jogo em conjunto com a Rovio do Angry Birds também já. Tudo isso, negócio fechado aqui em Porto Alegre. A Angry Birds fechou negócio com eles aqui para fazer esse jogo. Então é bem relevante isso, né? Starlit, que tá lá na PUC, né? Que são os caras que sabem muito do que estão fazendo, são os caras que estão aí no mercado de jogos há, sei lá,
não vou entregar a idade deles, mas talvez sejam os precursores de tudo isso aqui que a gente está vendo. Eles criaram esse jogo, que é um jogo que ele vai transmediar, né? Eles estão fechando possivelmente uma série de desenhos animados, eles têm histórias em quadrinhos e tal, e tem todo o jogo em cima. É muito legal, assim. Eles criaram a própria IP deles, que isso é bem difícil aqui também. A Quiris, que hoje é a maior, tá lá na PUC também, né? Que hoje é a maior do Rio Grande do Sul, talvez seja a maior do Brasil, sempre tem uma briguinha ali, mas talvez seja a maior do Brasil. Ele tem jogos muito relevantes, ele foi a primeira a ser investido por um fundo, um fundo muito relevante, que é o CRP, e hoje está aqui e é possivelmente a maior do Brasil. Quantos profissionais envolve essas empresas aproximadamente? Tem ideia? Hoje, eu já estou indo para perguntas, mas vou passar para vocês. Hoje, emprego direto deve ter umas 250, 300, nessas 30 empresas, 35 empresas, deve ter umas 250. Boa formação, poderia ter mais? A formação é boa, ainda tem que estabilizar, né? Ainda é muito novo, sabe? Os cursos de jogos digitais são cursos relativamente novos, são tecnólogos, tem uma pós na PUC, tem uma pós na UCS, eu acho que não sei se está funcionando, na UX, tem umas 3 graduações, ainda tem muito que melhorar, ainda tem que fazer essa ligação, que é aquela discussão que a gente sempre tem da academia com o mercado de trabalho, ainda tem que dar uma afinada melhor para isso, assim. Mas está se encaminhando. Ok. Eu quero só, antes de passar as perguntas, fazer uma consideração que o Beto colocou aqui, da quantidade de pessoas envolvidas numa produção, e isso foi uma experiência que eu acabei obtendo com a instalação do Tecna no nosso parque tecnológico, no Tecnopuc. Então, com a coordenação da Leteia e sua equipe, nós tivemos uma surpresa. A gente, dentro do Tecnopuc, é acostumado com empresas lá com 50, 100 funcionários, a coisa mais estável, tranquila, apesar de ser uma estrutura, um ecossistema em movimento. E, para nossa surpresa, quando a primeira produtora nos procurou no Parque Tecnológico, era uma equipe de 4, 5 pessoas que foram lá. A Clarissa estava junto na época, eu acredito, procurar um espaço para fazer a sua produção. E quando foi contratado o espaço, nós tivemos a surpresa que apareceram quase 200 pessoas para trabalhar naquele ambiente. Foi uma loucura, e a gente começou a aprender como no Tecnopuc, como administrador, que essa é uma atividade que contrata muita gente em curto espaço de tempo, e realmente são pessoas fantásticas, cada uma com a sua, né, com o seu profissional, a sua profissão, a sua meta, o seu trabalho dentro de uma grande produção dessa. Foi uma grande experiência que hoje a gente já adotou para dentro do Tecnopuc, bem organizado já. Para ter uma ideia, assim, eu coproduzi, eu acho que foi a maior produção feita aqui, que é o Tempo e o Vento, do Jaimon Jardim. Teve dias no set que a gente tinha 700, 800 pessoas trabalhando, né? Claro, uma parte disso eram figurantes, que é um comprometimento temporário, que ganha pouco, mas ao redor deles tinha, entre elenco e equipe, 200 pessoas trabalhando constantemente, né? Então, claro que isso é uma produção grande, tem produções microscópicas aqui, tipo documentários, etc. Podem trabalhar com equipe de 7, 8 pessoas, mas, em geral, ela emprega muito. E os benefícios para a cadeia produtiva, né? Porque tudo que vai para dentro de um set de filmagem, sobretudo, claro, estou falando de ficção, porque documentário é uma lógica um pouco diferente, mas tu injeta recursos em toda a cadeia, desde a ferragem, passando pela empresa de segurança, o setor de alimentação, enfim, né? Ele é um distribuidor de recursos, é um hub, se dá para a gente pensar dessa forma. Ok, pessoal, antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para vocês, só nós falamos aqui na frente. Por favor, a Leteia. Eu, na verdade, pensando no nosso
comentasse como que a associação faz essa articulação de empresas de altíssimo nível em inserção nesse mercado de investidores e globalizado e as empresas nascentes, né? Nesse caráter associativo, como que vocês trabalham desses diferentes níveis? Foi uma pauleira, assim, foi bem difícil. A gente chegou num modelo, hoje a gente divide em 3 categorias, tá? A gente tem os iniciantes lá, tem as empresas que conseguem sobreviver, se sustentar mesmo, sem precisar morar na casa dos pais. E tem os outros que já passaram dessa fase. Então a gente tem basicamente assim, dessas 30 empresas, umas 3, 4 que estão no nível superior, umas 10 que estão no nível intermediário e lá no final o resto. A gente está sendo, como eu falei, talvez a gente dê uma encolhida porque a gente está sendo mais duro um pouco hoje com as empresas. A gente não está aceitando empresas que não têm um trabalho sólido, assim, sólido vou dizer com planejamento. Assim. A gente já está começando a restringir isso para até não ficar essa distância muito grande, assim. A gente dá um determinado tempo dentro da associação, que é 6 meses, para o pessoal se organizar como empresa. Pode entrar sem CNPJ, mas lá no meio vai ter que começar a pensar na estrutura como empresa, como negócio, e ter seus planos, ter seus projetos de forma consistente. Quem não tiver isso, a gente está jogando eles para um nível mais abaixo, que não pode fazer parte da associação, mas a gente faz até uma coisa chamada Power Up. A gente vai de universidade em universidade e dá meio que uma mentoria, faça playtests com a galera que está começando a produzir, está nesse nível, e dá umas dicas de como eles melhorarem. Mais alguém? Pois não, professor. Você comentou em relação à questão do conhecimento, né, de como vocês fazem esse encontro que é o DASH, né, que vocês trazem pessoas de fora para que possam avaliar os conteúdos. Como é que isso, você também comentou a questão desse tipo de coaching, mentoria que vocês estão fazendo, e como é que vocês trazem, que projeto vocês têm de trazer essas pessoas, de assim, fazer com que a régua passe mais alta na qualificação dos games? Como trazer essas pessoas? Como é que vocês estão trabalhando? É o Sebrae? Como é que o Sebrae ajuda nisso? E como é que vocês estão pensando em trazer essas pessoas, usando técnicas para isso, talvez, para que possa ampliar a régua do conhecimento na aventura dos games? A gente fez o piloto disso. A gente fez o piloto disso com o dinheiro que a gente ganhou no edital das APLs. Esse edital a gente fez um projeto para fazer exatamente isso. Então a gente fez o piloto. Em cima disso a gente trouxe algumas pessoas de relevância no mercado, pessoas de fora, pessoas do Brasil, e criou uma sequência lógica de workshops para auxiliar na produção dos projetos. Então a galera vinha, a tua empresa tinha o teu projeto, ia lá, assistia o workshop, eles já davam umas dicas em cima do teu projeto e a gente ia evoluindo os projetos em cima disso. Paralelo a isso, a gente estava trabalhando junto com o Sebrae nesse outro projeto. Hoje, que acabou o dinheiro do edital, hoje o Sebrae ele tem uma verba específica para o programa de jogos. Então a gente se reúne todo final de ano com eles para planejar o próximo ano. Aí eles vão nos dizer quanto tem mais ou menos de verba e a gente acha que precisa de tal coisa, e a gente negocia e cria junto o projeto para o próximo ano. Quanto é de verba?
Eu nem vou mentir, mas eu não sei, tá? Eu acho que esse ano é por volta de 200 mil. 2018? Eu acho que não tenho certeza. Isso. Mais uma pergunta, o nome, por favor? César, eu queria ver como é que o Gilberto e a Fundacir entendem essa fragmentação toda que está acontecendo com a produção de conteúdo independente. Então, a produção de conteúdo, e não estamos discutindo quanto esse conteúdo ele é profundo ou superficial, mas o quanto ele é representativo na atenção das pessoas, né? E no tempo que as pessoas consomem, que é basicamente conteúdo produzido quase de forma individual, né? Temas bem específicos pelos youtubers, enfim, toda a comunidade de conteúdo independente, influenciadores, que se isso passa nas discussões mais estruturadas, do impacto. Só antes de responder, só para observar que no APL do audiovisual que conseguiu ser selecionado pela segunda vez, na capacitação, a gente teve acesso a um recurso em torno de 340 mil que a gente está administrando, né? A gente está levando, como eu falei, delegações do Rio Grande do Sul, de empreendedores daqui, de produtoras daqui, para 4 eventos importantes, um deles no Brasil, os outros fora do Brasil, e a gente também contratou um mentor para negócios internacionais, que era um agente de vendas, um sales, que é a linguagem do mercado, né? Que é brasileiro, mas mora há muitos anos em Amsterdã e se associou com uma empresa da Alemanha, a Solid Movies, e a gente contratou, ele esteve aqui em Porto Alegre, deu um workshop a semana passada, né? Deu um workshop aqui a semana passada e vai ficar fazendo uma monitoria às empresas para elas potencializarem a sua capacidade de sair das fronteiras, né? Porque os jogos obviamente é muito mais globalizado, internacionalizado, até porque ele não tem barreiras, não tem tanto a barreira da linguagem, da identificação dos atores, do Star System, que mobiliza também as pessoas, das temáticas, etc., que é o caso do documento, da séries ou filmes documentais, né? Então a gente também está criando coisas semelhantes a The Games, que é chamar indutores para que as pessoas potencializem a sua capacidade de negócio. Sobre a questão que tu levantou, isso é realmente os youtubers, que é uma nova categoria de realizadores, estão passando completamente à margem por fora da institucionalidade. Eles não participam de nenhuma entidade representativa setorial, nem da que reúne as produtoras, que é o CIAV, Sindicato da Indústria Audiovisual, nem da PTC, que é a Associação dos Técnicos, e portanto nem chegam à Fundacine. É uma categoria que realmente, essa fragmentação que tu falou, a gente não pode pensar sob nenhum aspecto que ela possa, no meu entendimento, que ela possa ser negativa. Pelo contrário, o YouTube, para bem e para mal, ele potencializou as pessoas a se empoderarem por conta própria, explorar a sua criatividade, a sua empatia, sua capacidade de comunicação direta com o público, ocupar espaço. Eu, por exemplo, tinha o que eu chamo de montador residente. A gente tem ilhas de edição, né, que é o lugar onde se monta e se finaliza os produtos nas máquinas, né. Eu tinha um montador residente, já há 3 anos na produtora, eu perdi ele para um youtuber. Porque um youtuber lá tem 15 pessoas, tem mais, o dobro de funcionários que eu tenho na minha empresa, e capturou o meu montador, porque ele paga melhor. Virou um fenômeno que não existe elaboração sobre isso, as entidades não estão preocupadas, não se debruçaram sobre isso, ele está correndo à margem, não sei para onde vai. Mas, enquanto isso, no mercado institucional, não é bem uma fragmentação que eu acho, para finalizar aqui a interpretação, né? É uma diversificação, preferia interpretar dessa forma, como diversificação. Gente que antes... Eu, por exemplo, só para fechar mesmo, vou dar um exemplo claro da diversificação. Apareceu lá, nós temos uma produtora guarda-chuva, Panda Filmes, que abriga, não é uma produtora de diretores, que funciona em volta dos sócios que são diretores, como é a maioria das produtoras audiovisuais, né? Nós somos uma produtora aberta a projetos. Nos procurou uma jovem antropóloga que está fazendo um doutorado e está trabalhando em comunidades indígenas do norte do Brasil, mas já fez aqui no Rio Grande do Sul. O doutorado é lá
no norte. E ela resolveu fazer um documentário sobre as mulheres indígenas das comunidades guaranis até as tribos lá do norte, criou blá, 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 e ela daqui a pouco, de uma antropóloga, que estava vocacionada à vida acadêmica para dar aula, etc., fazer pesquisas, agora também vai virar diretora de audiovisual. Então isso é diversificação, porque é uma ferramenta que, com o negócio da câmera no celular, qualquer um pode hoje se aventurar a fazer um produto desse. Agora, como ele vai chegar ao mercado, aí precisa escalar certos... tem certas etapas que são bem hierarquizadas, aí tu precisa pensar como negócio, né? Enfim. Sim, César. Eu acho que essa é a expressão máxima da indústria criativa, né? Que a gente às vezes é fazer tudo que se faz de uma forma diferente. Quando a gente fala de produção audiovisual, essa é uma expressão gigantesca, assim, que movimenta a economia, transforma a economia e, na verdade, não tem qualquer tipo de regulamentação, ou porque não quer, né? Porque não tem, né, nada que se encaixe nesse desenho de produção de atividade econômica, na verdade. Principalmente essa última. Mais uma pergunta só para a gente encerrar. Eu queria que tu dissesse, eu queria que você dissesse se o filme Commission tem sido um alavancador, ou tu enxerga isso como uma possibilidade, ou tu acha que isso é uma grande bobagem? Queria que tu, como PCI da Fundação, vou dizer com o risco de parecer soberbo, mas a pessoa certa para essa pergunta, porque eu estou indo, sexta-feira eu tenho reunião no Rio, na Ancine, eu sou uma das 5 pessoas que faz parte de um grupo de trabalho de internacionalização da produção brasileira e de atração de produções internacionais para o Brasil. E eu fiz uma coprodução recente, a minha produtora, com uma produtora da Espanha, outra do Panamá, que se chama Human Persons, que é o nosso primeiro filme majoritariamente falado em inglês, né? E a gente fez um contrato com a Film Commission de Medellín, que é a Film Commission mais agressiva da América Latina. A série Narcos, que é dirigida por um brasileiro e produzida pela Netflix, foi rodada em Medellín, e eu encontrei em San Sebastián, em 2015, o Francisco Pulgarin, que era o diretor da Film Commission de Medellín, e ele, assim, pegou e mostrou o celular dele, uma foto dele abraçado no Tom Cruise, né? Porque mal saiu o Narcos de lá, a primeira temporada, o Tom Cruise entrou para filmar lá. Por quê? Porque eles... Primeiro, claro, a Colômbia teve que se reinventar depois do período do narcotráfico, e Medellín hoje é uma das cidades mais seguras da América Latina, né? Primeiro, eles garantiram a segurança para trazer as pessoas. Segundo lugar, investimento. É importante para a imagem da cidade, importante para gerar negócio. Investiram, criaram um sistema de cash rebate e tax rebate. Ou seja, tu vem gastar aqui, nós te devolvemos uma parte, que o Canadá faz isso agressivamente em relação aos Estados Unidos, mas nem todo mundo pode ir para o Canadá filmar, até porque tem a barreira linguística, né? Então a América Latina também criou o seu porto, que é Medellín. Film Commission é extremamente importante. Vou fechar aqui lembrando uma coisa, teve um evento na PUC há vários anos atrás, acho que 8, 9 anos atrás, que veio o presidente da Film Commission da Nova Zelândia, que estava nesse evento, né? Você lembra? Eu não estava lá, mas as pessoas que estavam me contaram que ele apresentou o que cresceu a atividade da indústria do turismo na Nova Zelândia depois do Senhor dos Anéis, que também eles tiveram que fazer investimento, apesar do diretor ser daquela região e tal. Eu ouvi falar num número que parece estratosférico, 5.000% cresceu o turismo na Nova Zelândia. Isso significa despejar muito dinheiro no país, gerar negócios, empregos, etc. A Film Commission, que Porto Alegre tem, que está, claro, pela situação financeira da prefeitura, está funcionando de forma precária, mas é preciso investimento nisso, sim. Ok. Muito obrigado, Luiz Alberto. Passo às tuas mãos um agradecimento ao Caco, Carlos, um agradecimento, e dizer a todos que chegamos ao final do primeiro turno de trabalho dessa segunda jornada municipal da economia criativa. Agradecemos, obviamente, mais uma vez os painelistas e lembramos que nós encerramos agora e retomamos a segunda parte do trabalho às 14 horas. Muito obrigado a todos.